Esse é o canal da Igreja Luz para os Povos aqui de Cuiabá. Seja muito bem-vindo. Pedimos que você se inscreva no nosso canal e acione o sininho aí para você receber as nossas notificações. Hoje nós estamos movimentando mais o nosso canal. Temos uma convidada especial lá de Goiânia, Goiás, a Bispa Zilda Fernandes Teixeira, que coincidentemente é minha mãe, e ela vai trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração hoje. Então, eu gostaria de fazer uma oração e em seguida a Bispa Zilda vai trazer uma palavra para nós, ok? Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que derrame da sua graça, da sua bênção, da sua revelação sobre nós, neste momento que você está assistindo esse vídeo, em qualquer lugar que seja, tá bom? Vamos falar com o nosso Deus? Pai, nós pedimos a tua bênção, que a palavra que emanar desse vídeo possa alcançar esta pessoa que nos ouve em qualquer lugar da terra, e possa ser bênção, possa ser cura, possa ser edificação para todos quantos nos ouvem, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo com todos aqueles que me ouvem nesse momento. Como já disse o pastor Daniel, eu sou a Bispa Zilda Fernandes Teixeira, sou uma das pastoras de tempo integral na nossa igreja Luz Sede em Goiânia. E estou de quarentena aqui em Cuiabá, na casa do meu filho, junto com a família aqui. E quero trazer nessa noite para você uma palavra de fé e esperança. Inclusive eu dei um título à minha palavra: Como manter a fé e esperança em tempos tão difíceis. Eu gostaria de ler com vocês, de início, 2 textos. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 5, e Jeremias 1,17. Então vamos ler primeiro Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém. Vamos ler Jeremias, apenas um versículo. Jeremias 17, verso 7. Deixa eu abrir aqui. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amados, desde os meados do mês de fevereiro, o principal assunto que nós temos ouvido em todas as mídias é sobre a pandemia chamada Covid-19 ou coronavírus. E o que mais temos ouvido também nesses dias são palavras que geram medo, insegurança e até pânico em algumas pessoas. Crise, quarentena, fechamento do comércio, falta de produtos, tem ganhado as manchetes mundiais. E tem trazido realmente muita falta de esperança na vida de algumas pessoas. Então hoje eu queria conversar com vocês, refletirmos juntos aqui, como nós, como cristãos, devemos nos comportar nesses dias. Então, baseado aqui no texto de Jeremias, que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu queria dizer que a nossa primeira atitude nesse momento é confiar na providência do Senhor.
O nosso Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Até os vírus servem para que Ele cumpra os propósitos, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Então, segundo o texto de Romanos 5, nós precisamos de ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 3 diz assim: nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Sobre esperança, eu queria fazer um comentário. Nós ouvimos muito algumas pessoas dizendo, e nós mesmos já falamos, que a esperança é a última que morre. Mas, amados, se a nossa esperança morrer, o que é que vai nos restar? Como filhos de Deus, como cristãos, né? Segundo a Bíblia nos mostra, a esperança não morre jamais. O texto de Romanos afirma que por meio da fé, nós precisamos ter paz com Deus. Talvez você esteja procurando paz nesses dias, né? E eu queria dizer para você que nesse mundo tão imenso que nós vemos, em nenhum lugar do mundo você vai poder encontrar paz. Pois parece que cada dia mais somos bombardeados por tribulações, por aflições. E nesse momento estamos lutando com a pandemia coronavírus. Você quer paz nesse momento? Eu tenho algo para te dizer. Onde você vai encontrar essa paz? É somente através de Jesus Cristo que nós alcançamos a paz. Tenhamos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós encontramos o Senhor Jesus e que o Espírito Santo realmente habita em nós, Ele traz essa paz para o nosso coração, mesmo quando tudo ao nosso redor parece um caos, mesmo quando tudo parece que está uma grande tribulação, né? Cristo disse aos seus discípulos, quando Ele caminhava com os discípulos, que eles passariam por tribulações, mas eles não deveriam perder a esperança, porque no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. Está lá em João capítulo 6, 33. Estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu falei sobre isso aqui no culto que eu preguei online aqui no dia 22/3. Nós nunca encontraremos uma paz que vai fazer cessar as guerras, as brigas, a violência, ou que nos torne imune às doenças, incluindo as causadas por vírus. A paz que nós precisamos não vem de fora para dentro. Ela deve sair de dentro para fora. À medida que nós vamos crescendo em Deus, à medida que nós vamos crescendo o nosso nível de intimidade com o Senhor, nós aprendemos a confiar nele, aprendemos a depender dele. Então vai vindo uma paz dentro do nosso coração, mesmo em tempos de dificuldades. Porque nós temos a certeza que o nosso Deus não perdeu o controle e que Ele nunca vai nos abandonar. Glória a Deus por isso. Então, terceiro ponto, que mesmo em tempos difíceis, Deus continua sendo maior do que todo problema, toda peste, toda pandemia, qualquer coisa que acontecer no mundo. O nosso Deus é maior. Enquanto nós vivemos os conflitos, esses conflitos fazem parte da nossa vida. Todo conflito faz parte da nossa vida. Aqui nessa vida nós vamos ter sempre muitos conflitos, né? Muitas lutas, muitas dores, enfermidades, distanciamento de família, muitas coisas que nos geram esse conflito. Mas o Senhor prometeu que Ele nunca nos deixaria, que Ele jamais nos abandonaria. Em qualquer circunstância da nossa vida, Ele estaria conosco. E nós podemos acreditar, porque o nosso Deus não muda. E Ele nunca dirá algo na sua palavra que não seja verdadeiro. Então nós precisamos crer e confiar que em qualquer situação da nossa vida,
o Senhor está do nosso lado, nos fortalecendo para suportarmos quaisquer dificuldades. Muitas vezes nós questionamos a vida, e algumas pessoas questionam até o Senhor Deus nesses momentos, né? Quando passamos por circunstâncias como essas que temos vivido nesses dias, pois que estão assim além da nossa vontade. Temos vivido dias que nós não planejamos, temos vivido circunstâncias que nós não esperamos por elas. Porém, o texto que nós lemos em Romanos 5 nos afirma: a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência, esperança. E é essa esperança que nos sustentará, mantendo-nos confiantes de que o nosso Deus estará conosco em todos os momentos. Feliz é aquele que deposita a sua confiança no Senhor. Não se esqueça disso. Com tudo isso, nós perguntamos: como tudo isso pode fortalecer ou abalar a nossa fé? Eu vou citar aqui 2 exemplos de personagens bíblicos, homens de Deus da Bíblia, que tiveram experiências bem desagradáveis quando tiraram os seus olhos do Senhor e colocaram os olhos na circunstância. Primeiro eu queria mencionar o apóstolo Pedro, naquele episódio onde eles enfrentam uma tempestade e de repente Jesus aparece e eles pensam que é um fantasma, e o Senhor Jesus manda que ele vá ao encontro dele. Está lá em Mateus capítulo 14, verso 19. Você vai começar a ver essa história aí. E o que é que nós vemos aqui nesse texto? Nós descobrimos, irmão, quando nós estudamos esse texto, que a ciência não explica como alguém pode andar sobre as águas e não afundar. Assim como a ciência não explica como a água pode ser transformada em vinho. A ciência também não explica como 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados para que servisse de alimento para 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, simplesmente a ciência não explica porque é milagre. E milagre não se explica, se crê. Então Pedro andou sobre as águas. O que podemos aprender aqui com essa mensagem bíblica? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então qual a diferença entre Pedro e nós? Sejamos sinceros, irmãos. Em situações como essa, eu quero perguntar: será que algum de nós teríamos coragem de sair de um barco na noite, no meio de uma grande tempestade, mesmo que a gente tivesse sido convidados pelo Senhor Jesus? Mas Pedro teve essa coragem. Ele saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. E enquanto ele manteve os olhos em Jesus, o milagre estava acontecendo. Ele começou a andar sobre as águas. Que coisa linda, né, irmãos? Que magnífico. E nós dizemos assim: glória a Deus, porque Pedro estava andando sobre as águas, olhando para o Senhor. Mas não sabemos por que, de repente, algo aconteceu. E Pedro simplesmente tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. Quando ele olhou para o lado, ele começou novamente a ver a tempestade, a ver a escuridão da noite, a ver as águas jorrando. E o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. E eu imagino que ele pensou assim: agora eu vou morrer. Não tem mais jeito para mim, eu vou morrer. Só que quando ele pensou isso, Jesus estava perto e Jesus disse: não, Pedro, você não vai morrer. Me dá sua mão. E Pedro pegou na mão de Jesus e ambos entraram no barco, sãos e salvos. Mas nós aprendemos uma outra lição aqui. Em toda a Bíblia, só existe 2 pessoas que andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro teve coragem de descer do barco. Eu queria te dizer
Você quer um milagre nesses dias de luta, de tribulação, de tanta angústia? Saia do barco. Eu não sei qual é o barco da sua vida hoje. Qual é a situação que está te causando medo, pavor? Talvez seja a pandemia. Talvez seja outra coisa. Mas eu queria te dizer, saia do barco. Continue olhando para Jesus. E o segundo exemplo que eu queria citar aqui, está em Salmo 73, verso 2. É sobre Asaf. Talvez muitas pessoas nem sabem que é Asaf. Ele foi um compositor dos salmos também da Bíblia. Era um adorador, um grande adorador, um tremendo homem de Deus. E ele diz lá nesse versículo assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Então nesse salmo, amados, Asaf está testemunhando que ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar a boa vida dos homens que não temiam a Deus. E os homens prosperavam, parece que não adoecia, parece que nas suas vidas estava tudo certo, enquanto na vida de servos de Deus, muitas vezes nem tudo dá certo. Mas tem um versículo aqui que ele diz assim, eu acho esse versículo tremendo. Ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. O verso 28, ele fala isso, né? Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. No Senhor Deus eu ponho a minha confiança para proclamar todos os seus feitos. Então, amados, o que nós vemos aqui? Asaf afirma que a sua fé, aqui ele está afirmando a sua fé. Ele não precisava ver a justiça de Deus no dia a dia, pois ele aprendeu a confiar no Senhor e a esperar ele agir no momento determinado, de acordo com a sua soberania e também com a sua sabedoria. Então, ele pretende servir ao Senhor e viver em comunhão com Deus todos os dias da sua vida e nunca mais tirar o seu foco do Senhor. Então, assim como Asaf, nós precisamos tirar o nosso foco das nossas lutas, das nossas tribulações, da pandemia, do medo, da insegurança, e entrarmos no santuário de Deus para contemplarmos as maravilhas do Senhor. Aleluia! Quando nós voltarmos o nosso foco para o nosso Deus, irmãos, os nossos pés serão firmados na rocha, a nossa fé será fortalecida e a nossa certeza na providência divina, sem medo e sem pânico, a paz voltará para os nossos corações. Então, vamos ver quais são os benefícios para nós de tudo isso, irmãos. Primeiro, a principal coisa que vai fortalecer a nossa fé é tirar o nosso foco das circunstâncias e colocar novamente no Senhor. Deus que prometeu estar conosco todos os dias. A segunda coisa, aproveitar o máximo desse tempo de quarentena para restaurar hábitos perdidos durante a nossa caminhada, hábitos de oração, tempos de comunhão com Deus, tempo de restaurar a nossa intimidade com o Senhor, os nossos momentos de louvor, os nossos momentos de adoração, mas também restaurarmos a nossa comunhão com a nossa família, estarmos juntos com a nossa família. Hoje eu vi um vídeo e eu fiquei estarrecida, onde alguém posta que esse tempo de coronavírus é o melhor momento para a destruição da família tradicional. E eu digo para vocês que isso não é verdade. Eu creio que pelo menos no mundo cristão, esse é um tempo que Deus está usando para que a família fique cada vez mais unida, para que a família esteja sendo restaurada, pais com filhos,
filhos com pais. É tempo que Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Eu creio nisso. Mas outra coisa que nós também precisamos de aprender nesses dias, e Deus está nos dando a oportunidade de orar pelas autoridades mundiais. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor do rei, que é a autoridade máxima, né? E de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Recapitulando aqui, irmãos, para que nós possamos entender melhor esse texto. Primeira coisa que nós precisamos de orar por todos os homens. Será que nós temos o hábito de orar por todos os habitantes da terra? Por aqueles que ainda não conhecem Jesus? Para que o evangelho da salvação chegue até eles? Sinceramente, eu acho que não. Mas pelo rei, que é a autoridade máxima na nossa vida. Na nossa nação, a autoridade máxima na nossa vida é o nosso presidente, hoje Jair Messias Bolsonaro. Por quem nós devemos orar todos os dias, guardando a vida dele e de toda a sua família, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria para governar essa nação. Dentro do ministério Luz para os Povos, a autoridade máxima são os apóstolos Sinomar Silveira e Noemi Torres. Precisamos orar por eles, guardando a vida deles, da família deles todos os dias. Em cada igreja local, a autoridade máxima são os pastores ou os bispos da igreja. No meu caso, em Goiânia, são os bispos Jones e Eliane. Aqui em Cuiabá são os bispos Camilo e Zilda. Mas todos os pastores, todos os bispos, todos aqueles que estão imbuídos de autoridade, precisa receber as nossas orações diárias. E Deus está nos dando uma oportunidade de aprendermos a fazer isso. Irmãos? E aqui diz assim: com que objetivo? Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha, irmãos, você quer ter paz, quer ter vida mansa e tranquila? Volte ao hábito de orar por toda a autoridade constituída. Mas, outro ponto que eu quero colocar aqui. Deus espera que nesse tempo possamos expressar o nosso amor para com o próximo. É tempo de usarmos de misericórdia com os menos favorecidos, de dentro da igreja e também com os de fora da igreja. É hora de deixarmos a nossa luz brilhar mais do que nunca, amados. Deus está nos dando a oportunidade de ser luz fora da igreja ou fora do prédio da igreja. Temos aprendido isso muito com o nosso bispo Jonatas Silveira. Ele tem feito um desafio para que nós possamos ser luz fora do prédio da igreja. Então, com certeza, perto de todos nós, existem pessoas carentes de várias coisas. Existem pessoas carentes de comida, mas pessoas carentes de amor, carentes de uma palavra de esperança, carentes de uma palavra que as liberte desse medo que elas estão vivendo nesses dias, dessa insegurança. Então, mas acima de tudo, perto de nós existem pessoas carentes de conhecer a Jesus como Salvador. É tempo, é hora, irmãos, porque o fim se aproxima e nós precisamos de levar a nossa palavra de salvação para todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nesse tempo, em todo o mundo, as pessoas estão buscando algo para se agarrar e ter esperança. Nós sabemos que só em Jesus há esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Então eu queria te dizer, seja luz para os povos que estão ao seu redor. Concluindo aqui, independente do que possamos ou passamos nesse mundo, Cristo precisa continuar sendo o nosso foco, né? O nosso referencial, que Ele seja o nosso padrão, que Ele seja o nosso galardão. Olhe para a graça de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, ainda lá através de Adão, que
todos os nossos antepassados do Velho Testamento, né, como em toda a história do cristianismo, homens e mulheres de Deus passaram por cativeiros, por exílios, por pestes, por doenças, por guerras, por pandemias, né? E diante de tudo, nós reconhecemos que muita coisa deu errado. A maioria das pessoas passaram por muitas dificuldades na sua vida. Dificuldades financeiras, perdas de entes queridos. Mas em todas essas situações, nós sempre podemos ver a graça de Deus dispensada aos homens de uma forma muito especial. Mas principalmente sobre aqueles que servem ao Senhor de todo o coração. Então, assim como Deus sempre socorreu o seu povo em tempos difíceis, não será diferente agora. O Deus que nos ajudou até aqui, vai continuar nos ajudando. Se mantivermos a nossa fé e a esperança no Senhor, seremos mais fortalecidos quando passar tudo isso. Quando passar essa crise, nós vamos seguir em frente rumo ao propósito para o qual o Senhor Deus criou a cada um de nós. Então, nessa noite, eu queria dizer para você que a minha oração por você nesse dia é que, independente das lutas, dos vendavais, das pandemias da vida, que os seus olhos estejam sempre cravados em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele nos deu a fé e é Ele quem completa, é Ele quem vai terminar através da sua graça, porque está escrito na palavra de Deus que a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe.